Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí no chat, nos comentários, né, na verdade. Vou dar mais um tempinho aqui para todo mundo já ir chegando, ajustando aí o áudio, já marcando aí curtir, já compartilhar com alguém que queira aí, que você acha que vai ser um tema interessante. Boa noite a todo mundo aí. Bom, vou começar com os recadinhos aqui enquanto isso. Vamos lá. Bom, então, como a gente vem falando toda a palestra, a gente está fazendo o atendimento fraterno, né, por telefone. Quem tiver interessado, quem precisar e quem souber de alguém que precisa, quiser indicar, é só mandar o nome e o telefone para contato@cedivinomestre.org. Não precisa colocar motivo, nem a razão do atendimento. É só mandar o nome e o telefone que a equipe de atendente fraterno entra em contato com a pessoa, daí bate aquele papo, conversa, e está sendo bem legal. A gente está conseguindo atender bastante gente, sendo um trabalho muito, muito bacana. E também tem bastante gente que me pergunta sobre passe, né? Agora com esse começo de flexibilização aí, o Divino Mestre ainda não vai voltar às atividades. Então, muitas pessoas me perguntaram sobre passe, se pelo menos o passe voltou, e não voltou nenhuma atividade presencial ainda, mas a equipe de passista, durante a palestra, também faz faz o passe para todo mundo que está assistindo, manda as intenções, os pensamentos para quem está aqui acompanhando essas palestras. Então, toda palestra, todo mundo que estiver assistindo nessa sintonia vai estar recebendo passe também da equipe de passista, tá bom? O outro recado é sobre a campanha Acolha uma Família. A gente já distribuiu mais de 1.300 cestas e mais de 60 enxovais na última contabilidade aí que teve. Então, a gente está continuando, a gente está conseguindo ajudar bastante pessoa, auxiliando as gestantes, as famílias em situação de vulnerabilidade, tá? E a campanha continua. Quem quiser doar algum item não perecível, ou de higiene pessoal, ou fralda, principalmente leite também, né, que como a gente atende as famílias que têm crianças pequenas, pode levar lá de segunda, quarta e sexta, das 9 ao meio-dia, lá na Obra Social Célio Lemos. Fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim de Jussara, tá? Lá que fica o projeto Bem Me Quer, tá bom? Tem o contato da Iris aí para quem quiser mais informações. Quem não conseguiu anotar, depois é só voltar o vídeo aí que vai ter as informações lá você consegue anotar aí, tá bom? Bom, então os recados de hoje são esses. Vamos fazer a nossa prece inicial, e aí a gente já chama o expositor dessa noite, que é o Luciano, tá bom? Bom, então nesse momento vamos acalmar nossos corações, acalmar nosso pensamento, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que a gente vá entrando em sintonia com a espiritualidade superior, para que a gente possa absorver o máximo de informação possível dessa noite e que a gente consiga usar essa informação, esse aprendizado de hoje, no nosso dia a dia. Que a gente possa receber bons fluidos durante a transmissão da palestra, que a gente possa ter esse momento de tranquilidade no nosso dia, esse momento de paz, esse momento de contato com Jesus, contato com a espiritualidade superior. A gente aproveite da melhor maneira possível.
que o mentor espiritual do Luciano também o inspire essa noite, para que ele possa transmitir a mensagem dele com a maior clareza possível. Muito obrigado, que assim seja. Bom, então, Luciano, vou adicionar ele aqui na nossa transmissão. Liberar aqui. Tudo bom, Luciano? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom, muito bom. Bom estar aqui de novo. É bom rever você, faz tempo que eu não te via. Bom estar aqui de novo, saudade de todos. Você vê que já tem bastante gente aí na nossa... Muita gente, muita saudade mesmo, mas são novas formas, né, da gente seguir a vida e passar a mensagem que a gente precisa, que a gente tanto gosta, né? É isso aí. Então, Luciano, boa exposição aí. Estou aqui no backstage aqui, qualquer coisa. Eu esqueci de falar, o pessoal pode interagir aí, né? A gente conversou um pouco antes, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloca aí, que na medida do possível o Luciano vai encaixando aí na conversa, eu vou colocando aqui na tela pra gente. Tá bom? Até mais, Luciano. Eu volto no final, só pra gente encerrar, tá bom? Ok, tá bom. Até mais. Até, obrigado. Pessoal, eu acho que quando eu escolhi o tema de hoje, o pessoal da comissão doutrinária eles adoraram, fizeram até promessa, porque o tema de hoje é um tema difícil, né? Falar sobre cura é muito difícil, né? E então, quando a gente fala de cura, a primeira imagem que a gente tem a imagem de Jesus, né? O que Jesus nos deixou, nos mostrou, nos ensinou. Foram 26 curas descritas pelos evangelistas, cada uma delas com suas particularidades e peculiaridades. E a gente não tem tempo aqui para fazer uma abordagem mais profunda de tudo isso, né? Então, os aspectos ligados às curas de Jesus seriam muito difíceis. Então, a gente, na condição humana, nos falta ainda conhecimento e desenvolvimento psicoespiritual, né? Para a gente avaliar a amplitude, toda a amplitude da cura, né? Que Jesus, a ação de Jesus, né? Nas curas dos corpos e das almas, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma abordagem mais ampla, né? Uma abordagem mais um pouco mais abrangente, né? Para ver menos abrangente, né? Para a gente tentar conhecer o processo de doença e de cura, ok? Muito bem. Então, quando a gente fala em cura, a gente quer curar o quê? A gente quer curar a doença, né? A gente quer restabelecer a saúde. Então, a gente precisa necessariamente definirmos o que é a saúde, né? E o que é a doença? A doença, ela tem uma definição pela Organização Mundial de Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde tão em moda hoje, né? Pela pandemia que vivemos. E essa definição ela foi dada em 1948, né? E ele diz o seguinte, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência das enfermidades, né? Então, é uma definição bem ampla. E houve uma tentativa de fazer uma atualização nessa definição, né? E eles definiram, então, como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e introduziram ecológico e espiritual, e não somente a ausência de doenças. A questão ecológica
ninguém tem dúvida, né? Se você toma uma água poluída, você fica doente, não é? E a questão espiritual, eu acho que é de suma importância, porque é a forma como você se enxerga no mundo, né? Mas, infelizmente, essas duas atualizações não foram aceitas, né? Então, a definição ficou sendo a antiga mesmo. Muito bem. Aí a gente faz uma pergunta, né? Uma pergunta que eu faço a todos, né? Será que a medicina atual ela se preocupa com os aspectos psicológicos, sociais ou espirituais do paciente? De certa forma, psicológicos e sociais, sim, mas eu acho que aspectos espirituais ainda estamos longe desse item, né? Outra pergunta: será que nas faculdades de medicina há ensinamentos voltados para esse aspecto, né? Está começando. Nos Estados Unidos já tem muitas faculdades, muitas universidades com a matéria espiritualidade. Aqui no Brasil também, e na nossa região, a Universidade de Taubaté, ela possui a aula, né, possui uma matéria voltada para isso. Mas são poucas ainda. E a outra pergunta, né? Será que a gente enxerga as doenças como elas deveriam ser vistas, né? Então, são perguntas que eu faço, e muitos de vocês sabem, eu sou médico, mas este questionamento eu acho que a gente tem que se fazer a todo instante. Muito bem. O conceito, então, de doença e de saúde, né, atual, ele baseia-se num modelo biofísico-químico, né, onde o corpo é considerado uma máquina e a gente analisa as peças, né, que compõem esse corpo. Né. A doença é vista como um mau funcionamento dos mecanismos biológicos, né, que são estudados do ponto de vista celular e molecular. Né? Isso é o entendimento. E o papel dos médicos é intervir física ou quimicamente para consertar o defeito ou funcionamento de um específico mecanismo enguiçado. E a visão da medicina atual é essa. Não é isso? E a gente vive, né? Eu acho que há um equívoco muito grande nesse binômio doença-saúde, porque a gente vive um paradigma materialista. A pessoa é reduzida ao seu corpo biológico, né? É um homem como uma máquina, né? A cura é atributo do médico, né? E não do paciente. Né? Você está doente, você vai procurar um médico, né? Claro. Até quando a gente vai reparar, né, a máquina física, né, e nós vamos ignorar os aspectos espirituais, os quais também compõem o nosso corpo, né? Então, assim, a ausência do conhecimento do espírito, ele faz ruir, né, todo o ilusório do materialismo, né, e deixa incompleta muitas lacunas, né, que são amparadas por conquistas científicas, não é isso? Então, a conclusão que nós chegamos desse binômio doença-saúde, primeiro, que a definição da Organização Mundial de Saúde é uma definição incompleta. Segundo, a medicina que praticamos está incompleta. E terceiro, nosso conceito de doença e saúde está incompleto. Né? Então, são conclusões que a gente chega. Antes de prosseguir, eu quero só dizer uma coisa aqui. Né? Todos nós estamos encarnados e, como primeiro empréstimo
empréstimo que nós recebemos é o nosso corpo. O nosso corpo material é o primeiro empréstimo que Deus nos fez. Então, nós temos por obrigação cuidar desse corpo, porque é através dele que nós vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, cumprir o nosso planejamento reencarnatório, e vamos alçar degraus mais altos na evolução, porque é encarnado, né, que nós pomos em prova aquilo que nós aprendemos lá no plano espiritual. Então, nós temos por obrigação cuidar bem desse corpo, né? Então, a medicina terrena, ela é importante para a gente poder cumprir tudo isso, né? A gente vai procurar o médico para poder a gente ajudar a questão do corpo, da matéria, né? Mas nós estamos aqui abordando, né? E nós vamos abordar a questão das curas, né? E certa vez, num atendimento fraterno, alguém me perguntou: você faz curas? Né? Obviamente, pensando numa mediunidade de cura. Mediunidade de cura, aliás, que é muito rara. Né? E aí a resposta que eu dei, isso já tem algum tempo, uma resposta talvez equivocada. Porque eu falei para ele, olha, curar é mais difícil, curar só Jesus, né? E eu quero, hoje, né, talvez me redimir desse comentário que eu fiz algum tempo atrás, por ignorância, por falta de estudo, e hoje eu vou tentar passar alguma coisa um pouco mais, uma visão um pouco diferente, né? E nós somos assim, então, estamos doentes. Você recebe um diagnóstico de câncer, né? Você faz a cirurgia, faz a quimioterapia, faz o tratamento, a radioterapia, faz o tratamento que você tem que fazer. Aí chega uma hora que o médico falou: olha, a situação está difícil, é a hora que a gente desespera. Então é a hora que a gente procura o centro espírita, a gente procura terapias alternativas, né? Vamos procurar médiuns de cura, né? Então, nós todos somos assim, né? Na hora do desespero, bate o desespero, e isso é algo absolutamente compreensível. Mas nós todos, baseado nisso tudo, temos uma visão bastante míope, né, do que são as doenças e como curá-las, né? Essa nossa postura diante da doença é uma postura míope, é uma postura que a gente consegue ver apenas um lado, né? Mas tudo bem, a gente vai caminhando, vai aprendendo, né? E repito, a gente tem que procurar ajuda dos médicos terrenos para poder cuidar do corpo, né? E dos médicos espirituais para cuidar da alma, né? Cuidar do espírito também. Mas como a nossa visão é bastante míope, a gente vai tentar agora, vamos tentar mostrar aqui como que é esse processo de cura. Por que que Jesus operou curas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né? Quando você vai no mecânico, né, consertar o teu carro, o mecânico tem que ter o quê? Tem que ter conhecimento, né? Você vai cortar o cabelo, você não vai pôr o seu cabelo para cortar com qualquer um, né? Tem que ter o conhecimento, né? E como a gente está tratando de curas, as curas de Jesus, nós também temos que ter alguns conhecimentos, algumas definições importantes para a gente poder compreendê-las, certo? Então, a primeira, eu vou, se vocês me desculpem, eu vou fazer uma leitura que eu pus na minha outra tela aqui, porque é a leitura do capítulo 14 da Gênese,
né? O capítulo 14 da Gênesis, ele fala sobre os fluidos, né? A gente lê pouco a Gênesis, né? Mas tem alguns livros aí que trazem muitos conhecimentos. Então, a Gênesis, esse capítulo é um capítulo muito bacana. Eu vou ler um trechinho para a gente poder caminhar. Desculpe, eu vou ler, ele fala o seguinte: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas variedades cujas transformações e modificações constituem as inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Então, o fluido cósmico é a matéria primitiva e ela vai se transformando em tudo. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, etéreo é aquilo que é puro, né? Aquilo que você não vê, né? Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas do que no estado de matéria tangível. Essas modificações dão lugares aos fenômenos peculiares, fenômenos que nós não compreendemos, fenômenos ditos como milagres, né? Então, a Gênese traz para a gente uma explicação, o início de uma explicação do que é o fluido cósmico universal e a sua capacidade de se transformar, de se modificar em várias coisas, ok? Eu vou ler também um outro trecho de um outro livro, né? O livro chamado Obras Póstumas, né? Que também lemos muito pouco Obras Póstumas, né? E na Obras Póstumas tem Allan Kardec escreveu em 1890, né? 150 e poucos anos atrás, né? E quase 160 anos atrás, e ele fala, tem um capítulo que ele fala assim: Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Estudo é uma introdução ao estudo, né? Há 160 anos atrás, Kardec escreveu isso sem ter nenhum conhecimento sobre eletromagnetismo. Não tinha nenhum conhecimento de física quântica. Coitado, Einstein não tinha nem pensado em reencarnar, né? E Kardec escreveu o que eu vou ler para vocês. Ele escreveu assim: o fluido cósmico universal, ele de novo, né? Que a gente sabe que ele pode se transformar em tudo, né? O fluido cósmico universal se individualiza em cada ser, cada um de nós, e adquire propriedades características que permitem distingui-lo entre todos. Um é diferente do outro, somos todos diferentes, até gêmeos são diferentes, né? A própria morte não apaga esses caracteres de individualização, que persistem muitos anos. Pode-se dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão está na razão direta do pensamento e da vontade. Olha como é bacana. Já tem aqui alguns conceitos importantes, né? Que nós somos seres individualizados. O perispírito, ele se individualiza em cada um de nós. E nós estamos ligados, nós somos extensão na razão direta de nossos pensamentos e da nossa vontade. Olha, isso parece muito simples, mas isso é muito, muito esclarecedor, né? Então,
Está aí o Kardec nos dando o pontapé inicial do que somos. Né? Vocês vão poder perguntar, mas o que isso tem a ver com cura? Então, calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer um link, uma abordagem, nós vamos linkar tudo isso aí, ok? Muito bem. Bom, a gente então, a partir disso, a gente então tem a nossa constituição do que nós somos feitos, né? Nós somos seres transdimensionais, né? Nós vivemos em duas dimensões ao mesmo tempo. Nós vivemos no plano físico, nessa dimensão física, mas também parte nossa, ele permanece no plano espiritual, né? Nós somos seres transdimensionais, não é isso? Então, a porção física, né? Esse corpício de todos nós, ele é temporário, ele é perecível, ele é descartável, né? Pois a nossa realidade humana é temporária, né? Então, a má notícia é que esse corpo um dia vai morrer, ele vai voltar, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, ele volta volta a ter os elementos naturais, né? Todo mundo sabe disso. Então, esse corpo nosso aqui, um dia ele vai desaparecer, porque a realidade humana é temporária, né? A porção espiritual, né? A parte espiritual, ela é composta, ela é constituída de dupla natureza, né? Ela tem uma natureza semimaterial, que é o perispírito, né? O perispírito, esse que deriva também do fluido cósmico universal, né? Matéria, semimaterial, e tem uma parte que é verdadeiramente espiritual, né? Que é o nosso princípio inteligente, né? Então, se vocês lembrarem daquele esqueminha, né? Deus está lá em cima, tem duas coisas, princípio material e princípio inteligente, né? O princípio inteligente dá aos espíritos, o princípio material dá ao fluido cósmico universal, né? E o perispírito, sendo um semimaterial, ele tem componente do fluido cósmico universal, né? Isso quer dizer que está sujeito à nossa vontade e aos nossos pensamentos, né? Então, nós estamos começando já a mostrar algumas coisas aí bacanas, né? Tudo bem, até aí está tudo entendido, né? Isso aí a gente já são coisas que a gente aprende já há bastante tempo. Não. O nosso espírito, né? A parte inteligente, ele forma um campo mental. Se somos seres inteligentes pensam, né? Então, seres inteligentes formam um campo mental. É esse campo mental que ele vai formar, ele entra na formação do perispírito. Lembre-se, o perispírito é semimaterial. Ele tem uma parte que é matéria, do fluido cósmico universal, e uma parte que é etérea, uma parte que é espiritualizada, que vem do espírito, né? Então, o corpo mental do espírito que ajuda na formação do perispírito. E os elementos que ele utiliza para formar são elementos dos fluidos da atmosfera do planeta, no nosso caso, a Terra. Né? Recebemos os fluidos que estão na Terra. Bem, a Terra, recém-saída de um mundo de expiações e provas, entrando no mundo de regeneração, mas tendo ainda muitas coisas de expiações e provas, trazemos conosco, né, nas nossas emanações, as misérias da humanidade, né? Trazemos conosco pensamentos não lá muito bons, né? Não muito positivos. Né? Então, essa atmosfera, essa psicosfera que vai formar os nossos perispíritos, né? Certo? Bom, o que acontece com os pensamentos desorganizados e não salutares, né?
esses pensamentos que não são nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos, a gente só pensa coisa boa, né? Na verdade, para não dizer o contrário. Então, esses pensamentos que não são salutares, né? Não são, que são desorganizados, eles vão ferir, vão traumatizar o perispírito, certo? São esses pensamentos, né? Então, todos nós, como espíritos que somos, temos um campo mental, né? Esse é um campo mental. Esse campo mental, ele é formado pelas nossas correntes mentais. Então, nosso campo mental emite correntes mentais, né? Essas correntes mentais, quem entende um pouquinho de eletricidade, bem mais do que eu, sabe que corrente mental, ela tem as correntes, né, elas têm uma frequência, né? E são essas frequências que emanam do perispírito que vão gerar cor, cheiro, densidade, as características biológicas e também definem as nossas condições espirituais, né? Então, são as correntes mentais. Então, a corrente mental emite uma frequência e é ali que vai definir a nossa condição espiritual, certo? Lembre-se, vamos repetir, se você tem pensamentos desarmoniosos, né, desorganizados, não salutares, esses pensamentos têm uma frequência que vão ferir o perispírito, vão traumatizar o perispírito, ok? E é aí que está a origem das nossas doenças, né? Então, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Tá legal? Bem, quando o nosso perispírito ele é traumatizado pelos pensamentos ruins, né? O que acontece? Nós vamos ter um vazamento, um esgarçamento do perispírito. Nós vamos ter como se um ferimento ali do perispírito, ok? Bom, as células que estão ali, lembre de uma coisa, né? André Luiz, né? No livro Evolução em Dois Mundos, dizem que as células são animálculos domesticáveis, né? Ou seja, animálculos domesticáveis, animais domésticos são aqueles que convivem conosco em paz, em harmonia, que nós educamos, né? Então, as células seriam animálculos domesticáveis, né? Então, o que ele quer dizer assim? Que quando você nosso corpo ele tem muitas células e essas células elas estão em harmonia, né? Elas estão com uma ordem. Quem dá essa ordem é o chefe, né? O chefe, o síndico é o cérebro, né? Então as nossas células estão em harmonia, né? Então quando você tem uma lesão, um extravasamento, um esgarçamento do perispírito, as células que estão naquele local, né? Elas vão perder o comando, elas vão perder o comando do nosso corpo, né? Então, quando elas perdem o comando, o que acontece? Elas perdem o controle sobre a sua multiplicação, sobre a sua diferenciação, sobre a sua posição, certo? E aí ela fica à mercê do automatismo celular. A célula, ela tem um automatismo, ela funciona, é um elemento separado. A célula ela tem total condição de se manter, né? Então, quando você tem uma ordem, né? Olha, você é uma célula, você vai produzir proteína. Se ela perde essa capacidade, essa ordem, ela foi modificada, então ela perde, ela fica à mercê do seu automatismo. Então ela vai se multiplicar sem parar, ela vai se diferenciar. Não, eu não quero fazer proteína, eu quero fazer gordura. Ela se diferencia, né? E aí, o que acontece? Ela vai modificar, a partir do momento que ela muda, se diferencia, ela vai modificar o modelo organizador biológico, o perispírito, certo? É assim que a origem das nossas doenças. Muito bem.
A indiferenciação, ela pode ser muito grande, né? A ponto da célula perder totalmente as características normais, né? Ela perde a adesividade do tecido local e pode ir para outro lugar. É assim que acontece as metástases, né? A célula ela se indiferencia, é uma célula rebelde, ela não recebe ordens mais, ela perde a sua adesividade e vai para outro lugar. É assim que funciona, ok? Então, ó, aí vem o André Luiz. O André Luiz trouxe, né, em meados do século passado, muitos entendimentos, né, muitas informações para a gente. Né? E essas informações, primeiro, muitas informações. Uma das informações mais importantes é que toda doença revela uma desorganização psíquica. Né? É claro, se é aquela a corrente mental que ela, pelos pensamentos desorganizados que vão alterar o perispírito, né? Então toda doença traz uma desorganização psíquica, ok? Muito bem. Então, quando o nosso psiquismo se desorganiza, ele gera uma tensão, né? Essa tensão, né? A corrente mental, né? Que gerada, ela se eleva. Ela se elevando, ela vai ser transmitida desta forma ao perispírito, né? E aí é transmitida ao nosso corpo e o nosso corpo não aguenta. Então é uma reação em cadeia. A nossa corrente mental se desorganiza, ela é transmitida ao perispírito, o perispírito transmite ao corpo físico. E aí o nosso corpo não aguenta. E é engraçado que essas correntes mentais, elas podem demorar para modificar o perispírito. Então, muitas vezes, as coisas que nós fazemos hoje, nesta encarnação atual, vai ser reflexo para as nossas futuras encarnações. Então, muitas vezes a doença que nós geramos em nós mesmos vai aparecer agora. Mas pode ser que ela apareça nas próximas encarnações, certo? Então é importante que a gente compreenda esse mecanismo, né? Da corrente mental, o perispírito, o corpo físico, ok? Muito bem. Então, olha, voltando, né? Nós somos formados por 100 trilhões de células. É muita célula. Eu fico imaginando as pessoas que moram em prédio, né? Você tem os apartamentos, aí tem muita gente morando, às vezes tem condomínios grandes, né? Você imagina a bagunça que seria se não tivesse alguém tomando conta, né? O cara que ia ligar o som alto, o cara que ia fazer barulho, ligar a furadeira, fazer churrasco até altas horas. Então, precisa de regras, né? Precisa de comandos, né? Então, um condomínio com 100 trilhões de células, né? Cada uma delas sendo um princípio inteligente, cada uma delas é um princípio inteligente, cada uma delas tem a sua vida própria, né? Então, elas, apesar de tudo isso, elas são dóceis, elas são animálculos domesticáveis, elas obedecem ordens, elas obedecem comandos, né? E o comandante é o cérebro, que é o síndico, né? O síndico do corpo é o cérebro, é ele que vai dar os comandos, né? Então, quando aquela carga psíquica intensa vem, ele vai lesionar, vai lesionar as células, né? As nossas células elas vão ser modificadas, né? Então, cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos. Cuidado, porque é isso que vai gerar a elevação da tensão, que o nosso corpo não aguenta. Então, a desorganização psíquica, ela vem do espírito, né? E quando que nós nos desorganizamos? Nós desorganizamos todas as vezes que a gente entra em conflito com as leis divinas, né?
quando a gente entra em conflito com as leis divinas, a gente nos desorganiza. E muitas vezes isso também faz parte da nossa evolução espiritual, porque para você adquirir conhecimento, para você demanda tempo, você vai passar por várias e várias encarnações, né? A compreensão ela demora para ocorrer. Então a gente vai sofrer algum tempo ainda, né? Muito bem. O que então a gente a gente faz, né? Quais são as nossas ações para a gente não compreender, né, essas leis divinas? Então, quando a gente busca a nossa busca desenfreada por segurança, por felicidade, por prazeres, por riquezas, né? Nós deixamos muitas vezes de respeitar os princípios das leis divinas, né? Então, a nossa consciência nos dando um puxão de orelha, né? Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência, não estão escritas na Bíblia, no Alcorão, no Livro dos Espíritos, não. Estão escritos nas nossas consciências, né? Então, é aí que nós temos que buscá-las, né? Então, quando a gente desrespeita esses princípios divinos, né, geramos tensão psíquica, que vai gerar as doenças, vão gerar as doenças, né? Muito bem. Essas doenças, eles vão gerar, são oriundas, né? Essas doenças são oriundas de nossos pensamentos, de nossas ações desarmoniosas, né? Coisas que ninguém faz, né? Por exemplo, o ódio, a tristeza, o melindre, a culpa, o orgulho, o apego, o egoísmo, a discórdia, o medo, né? Para falar alguns, né? São coisas que, infelizmente, nós conhecemos muito bem. E infelizmente, isso ainda nos persegue, né? Quantos anos, né? Jesus passou por aqui, quantos séculos, né? Mas a gente ainda aprendeu muito pouco, né? Muito bem. A pergunta a pergunta 625 do Livro dos Espíritos é muito clara, né? Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta foi Jesus, né? Muito bem. Então, então Jesus nos mostrou o caminho, né? Entrando um pouquinho na questão da cura, todos sabem, todos lembram o que Jesus falou. Ele falava, né? Quando ele curava, são 26 curas, né? Descritas no Evangelho. E o que ele falava? Ele falava assim: a tua fé te curou. Vá e não peque mais, não peques mais, né? Não volte a pecar. Então, Jesus não falou, fui eu que te curei. Eu sou bom, eu que te curei. Não, Jesus falou, a tua fé te curou, né? Vá e não volte a pecar, não peques mais. Pecar, né, do hebraico, significa errar o alvo, né? Ele tem que voltar para o alvo, ele tem que acertar o alvo, né? É mais ou menos isso. Bom, a grande questão que eu acho que nós temos que compreender, essa é a questão, acho que o objetivo maior da nossa conversa aqui, porque nós estamos conversando aqui entre amigos, essa conversa muito boa. A finalidade maior dessa conversa é a gente compreender o que Jesus quis dizer com a tua fé. O que é fé, né? E a gente não compreende muito bem isso, né? A gente não entende o que é isso. Então, depois eu faço até um convite a vocês todos, né? Depois vocês abram o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é um livro também que
a gente lê, mas muitas vezes a gente não compreende, né? Assim como os outros evangelhos, né? O evangelho da Igreja Católica, os evangelhos todos, né? Olha só, Jesus vai lá no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, está escrito lá. E tem o item 12, que ele diz assim, a fé divina e a fé humana. Esse item é espetacular. Esse item trouxe, pelo menos para mim, uma maneira muito diferente de enxergar o que é fé, né? Ele define fé, um espírito protetor, ele não se identifica, né? E foi escrito em 1863. Mas quantos anos atrás? 160 anos atrás, né? E ele diz o seguinte, eu vou ler também e vou comentando, tá? Ele fala assim: no homem, a fé é um sentimento inato sobre o seu destino futuro. Opa, fé não é então um raciocínio, né? A fé não é uma ideia, né? Não é um pensamento, né? A fé é um sentimento inato sobre o destino futuro. Todos nós sabemos o que nos espera, aonde chegaremos. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós estamos sob julgo da lei do progresso, que é uma lei divina, né? Então, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos para o que nos espera, né? Então, é esse sentimento que é fé. Continuando, é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositadas em estado de germen em seu íntimo, a princípio em estado latente. Faculdades imensas depositadas em germe, em semente, né? Em estado latente, esperando germinar, né? Essa consciência que o homem tem das suas faculdades. Isso é fé. Cabe ao homem, pela ação da sua vontade, fazer desabrochar e crescer ao longo do tempo. Cabe a nós e mais ninguém. Continuando. A fé, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo seu lado religioso. Quando a gente fala de fé, a gente lembra de religião. A gente lembra de Jesus como chefe da igreja cristã. E Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é onde que deveríamos espelhar para sermos pessoas melhores, agora, aqui, no plano terreno. E não nos espelhar como chefe de uma religião, não é? Nós aqui, Jesus lá, né? Interessante isso, né? Nós temos nas nossas... Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas, né? Já vivemos no catolicismo, no protestantismo, no budismo, lá no Egito, lá na China, já vivemos, né? E nós trazemos ainda conosco essa ideia, né, de fé religiosa, né? E fé não é isso, não é isso, né? Continuar, o Cristo que realizou verdadeiros milagres mostrou através deles o que pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de poder realizar muitas coisas. Isso está escrito no Evangelho. Então, Jesus fez as curas, não foi para falar, é para mostrar a potencialidade que todos nós temos, né? Continuando, os milagres nada mais são do que efeitos de fenômenos naturais. Fenômenos naturais.
cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreendidos. Aqui, assim, a gente tem que fazer um parênteses aqui. A questão do espiritismo é que, não como religião, mas como filosofia, né? Porque a nossa base religiosa é o Cristo, né? A nossa base religiosa é o mesmo do católico, do protestante é o mesmo, só que o espiritismo nos traz a parte filosófica do entendimento, né? O que somos aqui e para onde vamos, né? Então fica mais fácil da gente compreender tudo isso, né? Então, encerrando, está escrito assim, repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem em si, e se quisessem, pela vontade, pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, nós precisamos acreditar que nós somos capazes de fazer a nossa transformação. Uma vez eu vi o Haroldo Dutra falar que nós somos deuses. Nós somos deuses, porque nós vimos da inteligência suprema. Só que a gente ainda está com nossa potencialidade adormecida. Muito bem. Então, nós temos um conceito de fé que não aplicamos, né? Mas que devemos conhecer, apesar de seus 160 anos. Então, a fé não é um raciocínio, a fé não é um pensamento, né? É uma ideia, né? A fé é um sentimento, né? É um sentimento dos nossos destinos futuros, né? A fé não é virtude mística, né? Como muitas pessoas, as pessoas entendem isso, né? Mas é uma verdadeira força atrativa e transformadora, né? Das nossas disposições internas, né? Nós somos capazes disso. E era isso que Jesus atuava, ajudava, né? Então, nós somos filhos do Criador, da inteligência suprema do universo, né? E trazemos esses potenciais que estão adormecidos e que precisamos acordar, precisamos ligar o dínamo que está dentro de nós, né? Então, somente uma vontade muito poderosa, né, robusta, disciplinada, intensa, né, pelas várias experiências que nós vivemos e já vivemos e estamos vivendo, é que nós vamos acordar essas potências, né? Então, a usina de poder celestial, ela está dentro de nós adormecida, né? Então, quando você cuida de corpos, né, você está repondo peças para que elas estraguem novamente, né? Então, as terapias que agem sobre o organismo são momentâneas, né? Eles procuram só os sintomas, mas a causa não é tratada, né? Então, quando você restaura os fluxos energéticos, né, você tem uma solução melhor. Então, só haverá fim para os desequilíbrios humanos quando a gente praticar a verdadeira medicina preventiva, e essa medicina é a medicina da alma, né? Então, eu já estou encerrando, tá, minha gente? Então, a verdadeira cura, a cura que Jesus nos mostrou, é aquela cura onde você tem uma relação diferente, né, com Deus, né? Quando você tem a consciência das leis divinas, né? E quando você tem consciência, quando você se relaciona com Deus, é a relação mais verdadeira que tem. Ninguém engana quando conversa com Deus, né? É a maneira que você se relaciona consigo mesmo, né? E quando você se relaciona consigo mesmo, é a mesma maneira que você deveria se relacionar com o seu próximo. E por isso que Jesus falou: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é o que ele explicou, não é? É essa intensidade.
Então, eu estou terminando, eu só queria algumas lições para casa, né? Hoje nós vivemos a física quântica, né? E que ela nos mostrou a quão frágil, né? As nossas bases ainda se fundamentam, né? As ciências tradicionais, né? A matéria hoje não é uma matéria sólida. A tabela periódica, como a gente estudou, como muitos sabem, não existe mais. Não é isso. Aquilo lá não tem mais. Hoje nós somos energia, né? Ela é energia pura, né? E essa energia pode se manifestar de diferentes maneiras, né? E é essa energia que nós precisamos descobrir dentro de nós, né? Então, os recursos, entre os recursos espirituais, nós encontramos o perispírito, né, e o pensamento, né? O pensamento é uma energia extremamente poderosa. O pensamento é algo que hoje está provado. Não dá tempo para a gente conversar sobre isso, mas o pensamento é muito, 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 muito mais rápido do que a velocidade da luz, né? Tem uma tabela que usa as equações de Einstein para mostrar isso, né? Então, esse pensamento, essa modificação energética que nós temos que ter. Pelo comando, o nosso corpo é reflexo do nosso pensamento, né? Então, a força do comando mental é que deve comandar as nossas ações. Então, pessoal, eu sei que o assunto é bem extenso e tem muitas coisas que a gente pode comentar, mas foi um pontapé inicial. Se vocês quiserem, leiam lá, vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acho que vai trazer bastante entendimento se vocês lerem isso, o capítulo 19. Leia com calma, que vai ser muito bom. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Desculpe se eu não consegui passar mais coisas, mas a gente uma outra hora a gente conversa. Muito obrigado, boa noite a todos. Leandro, é com você. Obrigado, Luciano. Demais, né? Quando você falou assim, um tema é muito extenso, mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu volto outro dia. Pensei que você ia falar isso, pô, eu já estava... Posso. Mas Posso. A gente combina uma outra hora também, que vai ser muito legal esse tema. A gente sempre fica querendo saber um pouco mais, né? Bom, então eu vou só fazer... vou só dar o recado da próxima palestra, que vai ser no sábado, às 20 horas, perda de afetos, comportamento frente à morte. Vai ser o José Carlos. Então, tá todo mundo aí que participou, tá convidado também, sábado às 20, tá bom? Eu vou fazer a prece de encerramento, Luciano, ou você quer fazer? Eu posso fazer. Então, posso fazer. Tarde, aí quando você terminar, eu já encerro aqui a nossa transmissão. Pois não. Meus amigos, meus irmãos, eu faço um convite a todos nesse momento de fechar os olhos e vamos usar o nosso pensamento, a nossa corrente poderosa, e vamos nos imaginar num jardim muito grande, num jardim bonito, aquele sol maravilhoso, todos nós de mãos dadas, todos nós com pensamentos elevados até o nosso modelo e guia, Jesus, e pedindo a Ele que nesse momento nos traga muito entendimento, que nesse momento nos traga a sua força de compreensão de que somos potências celestes adormecidas e que precisamos acordar através do entendimento, através do estudo, através das nossas relações humanas. Que esta força que está dentro de nós possa se movimentar e chegar
todos os lugares onde haja necessidade de algum tipo de cura. Que essas forças cheguem aos hospitais, cheguem aos orfanatos, cheguem às casas de repouso, cheguem às UTIs de todos os hospitais do mundo, levando a nossa potência máxima da vontade e do pensamento para ajudarmos esses nossos irmãos que estão passando pela prova da doença, necessitados de entendimento e de amor, que eles possam usufruir desta energia poderosa. E que essa energia permaneça conosco para sermos transformadores dentro de nossos lares, de nossa família, de nossa cidade, de nosso país. Meu muito obrigado, que assim o seja, graças a Deus. Que assim seja. Só voltar aqui nós dois, né? Obrigado, Luciano. Mais uma vez, boa noite. Boa noite aí, o pessoal que acompanhou. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.